E hoje, abordando aí espiritismo e ufologia. E aí, irmão, a gente, né, não podemos deixar de destacar que já na primeira publicação do livro, que foi o Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857, choca o mundo, né? Choca o mundo, porque surpreende para todos nós, porque é o primeiro livro no mundo que fala, né? Sim. Hoje vamos falar assim, a primeira religião que fala que há vida em outros planetas. Sim. Primeira ciência, que é a ciência espírita, que fala a vida em outros planetas, e a primeira filosofia. Que, inclusive, no capítulo 5, né, da primeira parte do Livro dos Espíritos, está lá, pluralidade dos mundos. Né? E a questão 55, Kardec formula aos espíritos: todos os globos que circulam no espaço são habitados? Você quer que responda agora? Vai lá. Então vamos lá. Sim. E o homem terreno está bem longe de ser, como acredita, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Há, entretanto, homens que se julgam espíritos fortes e imaginam que só este pequeno globo tem o privilégio de ser habitado por seres racionais. Orgulho e vaidade, né? Creem que Deus criou o universo somente para eles, né? Aquele egocentrismo, né? Aquela coisa, né? Comentário de Kardec, né? Deus povoou os mundos de seres vivos e todos concorrem para o objetivo final da providência. Acreditar que os seres vivos estejam limitados apenas ao ponto que habitamos no universo seria pôr em dúvida a sabedoria de Deus, que nada fez de inútil e deve ter destinado esses mundos a um fim mais sério do que o de alegrar os nossos olhos, né, com essas belezas naturais que existem em todo o planeta, né? Nada, aliás, nem na posição, no volume ou na constituição física da Terra pode razoavelmente levar-nos à suposição de que tem o privilégio de ser habitada, com exclusão de tantos milhares de mundos semelhantes ao pequenino e belíssimo planeta Terra. E interessante, né, quando ele fala mundos semelhantes, hoje os telescópios, os pesquisadores, cientistas, né, através dos observatórios pelo mundo afora, já descobriram diversos mundos semelhantes, só convergindo que, né, está no Livro dos Espíritos. E todos os globos, todos os planetas que circulam no espaço habitados, a resposta é bem clara, já de cara. Sim, todos os globos são habitados. Olha só que fantástico. É claro que cada um com um determinado tipo de vida, né? Não quer dizer que tenham seis. Isso, né? Porque as pessoas falam, mas isso aí a NASA manda, a comunidade europeia manda foguetes, manda naves, né, para investigar, né, e tudo, e não encontra nada. Existem casos de que alguns estariam em outra dimensão, vamos dizer assim, em universos paralelos, né? Também. Agora, como acontece aqui também. Sim, como acontece aqui também. Bom, com certeza. Como Kardec usou, né, óbvio, né, usou os médiuns na época, e o importante que a gente tem, usou médiuns de diversas partes do mundo, e nós temos a universalidade das comunicações, usando o bom senso, né, a universalidade das comunicações tem que estar convergindo. E aí, como essa questão da mediunidade, há relação entre mediunidade e ufologia? Uma boa pergunta. Sim. Uma boa pergunta. Olha só, na Idade Média, a gente estava comentando aqui, Galileu Galilei, Giordano Bruno e outros pensadores, eles foram condenados pela Igreja Católica só por afirmarem que nossa visão do mundo poderia ser expandida, ser assim mais diferenciada do que era apresentada, né? Leonardo da Vinci também foi muito perseguido também, né? Acho que não foi para a fogueira por pouco, né? Mas a ufologia, ela estuda o quê? Ela estuda essa vida em outros planetas, ela estuda uma outra dimensão que poderia entrar em contato com a nossa. A mediunidade
tem um pouquinho a ver, porque a mediunidade, a pessoa que é médium, ele recebe de uma outra dimensão, porque a espiritualidade está em outra dimensão. Paralela nossa. Só é um pouco... Claro, eu estou falando uma pequena comparação. Ele entra em contatos com determinados, vamos botar assim, espíritos que não estão na nossa dimensão, ou até podem estar na nossa dimensão, mas em mundos diferentes. Porque o mundo material não é um mundo espiritual. Tem cidades, tem uma série de coisas lá em cima que eles entram em contato aqui. Uns ficam mais por aqui, são mais apegados, outros não, mas tanto um como o outro podem entrar em contato através do médium. É uma comunicação. Não, com certeza, é o que eu falei. Não é complexo. Mesmo. E às vezes, comunicação, como já tem relatado no livro do... não sei se é o livro dos Espíritos, espíritos que já tiveram assim, um grau de evolução muito grande, que já pertencem a outros mundos que não atrelados à nossa, aqui, ao nosso planeta, e que vieram da comunicação. Já pertencia a esse planeta. Sim. E hoje já estou pertencendo a outro, e citou o planeta, conhecido nosso aqui. Então ele estava saindo de um planeta e dando comunicação por intermédio da mediunidade em nosso planeta. Ele foi pertencente ao nosso, reencarnou aqui várias vezes, teve já permissão de ir para um outro planeta, daquele outro planeta, e veio dar uma comunicação aqui. O que acontece, Marquinhos? Pois cada pessoa, ela tem algo assim que seria um diferencial e que proporcionaria assim esses contatos, né? Por exemplo, há mais de 15 anos eu entrevistei pessoas com diversos tipos de profissão, hábitos diferentes um do outro, né? Personalidades díspares. Não dá assim para podermos assim traçar um perfil, né, dessas pessoas, né? É um fato extremamente importante citado por Kardec, a gente já comentou algumas coisas aqui em seus estudos, foi sempre assim, como é que é? Dentro dos depoimentos, as pessoas tinham uma índole assim inquestionável, né? Então isso confirmava a veracidade dos fatos, né? O próprio Kardec, ele quando ele ia investigar alguma coisa, o que ele procurava saber? Que tipo de índole tem essa pessoa? Entendeu? Então é mais ou menos dentro disso, né? E o diferencial é isso, cada pessoa, ela realmente tem um potencial, embora ela não tenha ainda despertado para aquilo, né? A maioria, vamos dizer assim, não digo bem a maioria, vamos dizer assim, 50% desses contatos, eles podem ser feitos através do médium, porque ele teria mais facilidade. É como se ele tivesse um portal, né, vamos dizer assim, entre aspas, né, dentro do cérebro, que facilitaria, né, esse contato, né, porque eu sei que eu tenho contato com pessoas que visualizam o ser. Quando ele se manifesta, ele vem passar alguma mensagem, né, a pessoa ela tem condição, clarividência, ela visualiza primeiro o ser. E isso possibilita também a não assim, abrir espaço para espíritos obsessores, né? Espíritos mal intencionados, de repente, em querer passar uma mensagem que não tenha veracidade e não seja útil para a gente, né? Eu só agradecer aqui a presença aqui no estúdio aqui da 87 FM, o doutor Luiz Cancelo está aqui com a gente nessa manhã de domingo, acompanhando o estudo aqui. Muito obrigado pela participação com a gente aqui, está aqui com a gente. Tem uma pergunta aqui, de repente o Luiz pode também ajudar a gente aqui, porque é uma pergunta de um ouvinte lá de Caldas Novas, o Almeida, está perguntando aqui para a gente aqui, mano. Aí eu tenho que ajudar aqui, porque é uma pergunta meio assim interessante, ó. Na visão do convidado, por que esses espíritos desses seres mais evoluídos que nós não têm se mostrado mais nitidamente entre nós no nosso dia a dia? Qual o receio deles em estar presente fisicamente, a olho nu, em nosso dia a dia? Essa é a questão, né? Não é uma questão... Pois é, muita gente faz essa pergunta. É complexo, porque eu vou, Almeida, muito obrigado aí pela audiência e
E o doutor Luiz está falando aqui que tudo tem seu tempo também, né? Agora, aconteceu, Almeida, um fato aqui na nossa região aqui, isso tem mais de 15 anos, com uma Kombi com professores, né? Por isso que eu falo assim, a complexidade é tamanha. Mas você precisa ser espírita para ter contato com seres de outros planetas. Não precisa ser espírita. Né? Na época eu consegui conversar com algumas pessoas, uma Kombi levando professores, estava na região ali de Chiador, Penhalonga, Chiador. Essa Kombi foi seguida por um objeto. E o motorista da Kombi, o Márcio, naquela época, o senhor Jair, até parece que já desencarnou, né? Ele me confidenciou o seguinte, que foi realmente seguido por um objeto. Num dado momento, essa Kombi, ele não conseguia movimentar a Kombi parou de funcionar, né? As professoras entraram em pânico dentro do carro, sendo que uma delas, que eu consegui falar pessoalmente, foi parar até no hospital quando chegou aqui. Ela estava em estado de choque e na época, eu tenho o nome dela aqui, mas não posso mencionar, né? Então ela falou que teve que ir no hospital tomar uma injeção calmante, não me lembro o que foi lá, devido ao estado de choque que ela ficou, né? Porque a Kombi parou de funcionar, eles não conseguiam sair do lugar e essa nave chegou a poucos metros do veículo, né? Foi um pânico total, realmente. Você imagina, isso tem mais, Márcio, tem mais de 20 anos isso, entendeu? Eu não me lembro se da outra vez que eu estive aqui, se eu cheguei a mencionar alguma coisa sobre isso. Então, Almeida, a complexidade, ela assim, por que eles não aparecem? O pessoal, poxa, seria sensacional eles descerem no Maracanã. Pô, cara, o que teria de gente pisoteada lá, o que ia morrer de gente lá, e, inclusive de infarto, né, e tudo, porque o ser humano, o que acontece? Na realidade, nós ainda não estaríamos preparados para recebê-los. Né? Não são todos, né? Mas, vamos dizer assim, a maioria, 80% das pessoas, ou até mais, né, não estariam preparados para recebê-lo, devido até à própria energia que eles transmitem, né? O Almeida, uma outra coisa que eu queria registrar aqui, eu já estive na sua região, na Chapada dos Veadeiros, uma cidadezinha de São Jorge, fiquei acampado lá fazendo pesquisa de campo, e tive o privilégio, fiquei lisonjeado, né? Na primeira noite que eu cheguei lá para acampar, eu tive a oportunidade de visualizar um objeto não identificado, que ele se locomoveu de leste e desapareceu entre as Três Marias, que a gente chama de constelação de Órion, né? Então, eu conversei com várias pessoas lá na região, inclusive quando eu estive lá, as ruas eram de chão, não tinha sido, os postes estavam há pouco tempo, tinha sido instalada a energia elétrica na rua, né? A energia elétrica pública, no caso, né? Então, conversei com várias pessoas lá, né, sobre esse objeto que foi visto, né? E eles disseram que aquilo ali era normal, né? Aquilo ali, todo mês, dificilmente um mês que nós não visualizamos algum objeto aqui. Né? Uma das coisas que a gente até conversou uma vez com a Luísa, ele me esclareceu, eu falei, mas por que aparece em alguns lugares especificamente? E você falou um negócio de portais, portais, assim, interessante, né? Porque são pontos de energia, seria isso, basicamente? Fala um pouquinho, Luiz. Fala pra gente aí, Luiz. Bom dia, Luiz. Fala aí, você sabe, homem. O que eu entendo é que portais são situações que acontecem. O que eu entendo é que portais são locais que facilitam para eles, energeticamente, a passagem deles para outro sistema. Ou para vir também. Ou para vir e para outro. Porque nós sabemos que Deus é amor e luz. A partir do momento em que Deus é amor e luz, Ele é amor e luz. Ponto. Né? Ele quer só o nosso bem. Acabou. E existe também aquela parte bíblica que diz assim: existem muitas moradas na casa de meu pai. Se essas moradas pertencem a meu pai, todas as moradas recebem o amor de meu pai. Se todas as moradas recebem o amor de meu pai, então é o amor que comanda. A partir do momento em que eu vou na casa do Márcio, e se eu vou de bom coração, Deus está dentro de mim, mesmo que eu não esteja de bom coração, Ele está dentro de mim.
Então, se eu estiver no campo de vibracional positivo dentro de mim, então não há por que eu temer, porque há muitas moradas na casa do meu Pai. Em 3 Rios tem muitas moradas, o Márcio tem a morada dele, o Marco, então eu vou até lá. Vou até lá tomar um café, vou até lá fazer uma visita. Por quê? Porque tem muitas moradas aqui, são meus amigos. Assim é tudo cosmos. Cada região do cosmos está sempre recebendo as vibrações de amor e luz do nosso Pai Celestial. Esses portais, Luiz, assim, ele pode se dizer assim, são para, por exemplo, para impulsão, para Os portais, eu entendo, que é como o nome fala, portal. Ali, o campo de energia facilita a passagem deles. Eu entendo assim. O campo de energia facilita a passagem deles para mim. De repente, são regiões facilitando para aqueles que vêm. É assim que eu percebo. Já que todo o cosmos ele é feito de imensuráveis campos de energia. esses buracos, os chamados buracos de minhoca, seria mais ou menos isso, ou não tem nada a ver? Não tem muita orientação a respeito do buraco de minhoca. Eu tenho mais a orientação assim. A partir do momento em que é importante que ele venha, ele vem. A partir do momento que é importante que ele não venha, ele não vem. Mas tudo tem o seu tempo. Muito É interessante. isso que nós precisamos de compreender, que tudo tem o seu tempo. E como Deus é amor e luz, e se eu ligo a Deus, porque eu não preciso nem temer e nem ter coragem. Eu preciso é confiar e aguardar o tempo. Muito bem, eu acho que essa resposta, assim, tudo tem seu tempo, né? Já responde até para o Almeida aí, né, Almeida, para a gente entender, né? Tudo é realmente, inclusive, um filme, Jornada nas Estrelas, que é famoso, né? Eu assisti eu não assisti todo, mas assisti uma parte em que eles estão visitando um planeta e que é a espaçonave mãe, né? E saem as outras espaçonaves. Aí vai para um planeta. As sondas, né? Isso, aí vai uma espaçonave com uma equipe, aí eles mergulham num lago. E nesse planeta tinha habitação, só que a forma de vida lá ainda era tribal, né? Então tinha aquela coisa dos rituais deles, da religião deles, da vida ser só única ali, basicamente. Lembro desse De episódio. repente a espaçonave se submerge assim da água, eles veem aquela espaçonave, o povo daquela tribo ali, se assustam com aquela espaçonave ali, e aquela espaçonave, aquela espaçonave some de repente, né? Como se fosse um portal. E aí eles começam desenhando, não tinha escrito ainda. Fazer reverência. Reverência àquela espaçonave, aquela coisa que veio do céu, que foi para o céu, que levou. E quando eles chegam na espaçonave mãe, o superior lá dá uma bronca na equipe por eles terem feito isso. Você não era por ter aparecido para eles, porque não pode ainda, não estou preparado. E eu acho que acontece com a gente também. Você vê, isso é baseado no povo sem tecnologia, sem conhecimento. Você acha que esse Hoje. episódio já não é mais ou menos, tipo assim, ó, já vai jogando isso na mídia devagarzinho? Sim, com porque certeza. a gente, para não ir, a turma já se acostumando, para não se assustar o dia que... Steven Spielberg é um dos maiores cineastas que eu considero, porque ele está sempre inserindo na mídia boas informações, né? Não é igual aquele filme Os Homens de Preto, MIB, né? que ele distorce, né? E faz com que as pessoas até ficam amedrontadas, né? se deparar com algum objeto, alguma coisa. Isso atrapalha a pesquisa da ufologia, né? O Independence Day, um filme bonito em termos de efeitos especiais, mas também distorce um pouco, né, o propósito do contato, né, com seres de outros orbes, né, de outros planetas no caso, né. Falando do Almeida aí, tem uma pergunta nossa aqui, a terceira e última inclusive, vai complementar também a dúvida do Almeida aí, sobre a pergunta que ele fez para a gente. Podemos estabelecer contato com seres de outras partes do nosso universo? Sim, né? Ainda, é claro, né, dando continuidade, para que tenhamos assim, uma noção de como se manifestam esses contatos. Bem interessante, aconteceu aqui no Brasil, eu até fiquei surpreso quando eu fiz essa pesquisa, Márcio, porque são mais de
não vou falar a data exata, mas são mais de 20 anos que eu faço pesquisa dentro desse campo da ufologia, participando assim, de seminários, né, de palestras, né. Eu nunca ouvi esse relato desse rapaz aqui, é um rapaz, Mário Restier, né, está lá na internet, no dia 4 de dezembro de 1949, às 17 horas, né? Que na época ele residia em Barra Mansa, no estado do Rio, aqui pertinho da gente. Esse contato apresenta uma associação muito estreita com o chamado planeta ou cidade Marduk, onde hoje vive o alquimista Paracelso. É muito interessante isso, né? O Mário relatou que quando regressava do sítio do seu pai, em Volta Redonda, né, quando notou perto do sítio um objeto discoide que sobrevoava silenciosamente num aglomerado de árvores, logo em seguida aterrissando a 10 a 15 metros da estrada, né? Surpreso, claro, né? Ele assustou. Imagina, em 1949, com pouquíssimas informações sobre aparições de objetos, né? Porque a imprensa talvez nem divulgava nada sobre isso, né? E ele assustou-se mais ainda quando ouviu uma voz que lhe dizia: não tenha medo. Quer saber o que se trata? Essa parte é muitíssimo interessante, pois os seres lhe disseram que sabiam que ele acreditavam neles, como se eles estivessem acompanhando o contato telepático, né, lendo a mente dele. Né? Acredito que a telepatia é fundamental nesse caso, né? Do desenvolvimento desses seres ajuda. Que são mais evoluídos que nós, com certeza, para chegar até aqui, com certeza absoluta, não temos dúvida disso. Né? Mas igual no caso dessa Kombi com as professoras, né, lá perto do Chiador, né? Eu não me lembro, não consegui falar com todas, né? Mas as poucas pessoas que eu falei ficaram super assustadas, ficaram desesperadas, não queriam falar mais no assunto. E curiosamente, eu até lembrei de um fato, que uma dessas professoras me relatou que, em off, né, claro, falou: pelo amor de Deus, não comenta meu nome, não fala nada com ninguém, que eu não quero dar entrevista, não quero participar de nada. Ela já tinha sido seguida, assim, depois desse episódio, ela foi seguida mais umas 4 ou 5 vezes por objetos em estrada, indo para Cabo Frio, indo para Valença, indo para determinados lugares. Curiosamente, os lugares que ela fez a citação na época eram lugares que a gente chama de os lugares assim que há incidência. Vamos dizer que teria uma espécie de caminho, né, no espaço, não seria bem esse termo, mas só para facilitar para as pessoas, uma rota, aliás, né, aérea, para que esses objetos se desloquem, né? E ela falou: eu não sei mais o que eu faço, já rezei, não sei quantos Pai Nosso, Ave Maria, não quero ver esses negócios na minha frente, toda vez que eu vejo meu coração dispara, eu fico apavorado, eu tenho que tomar Dramin, diazepam, tem que tomar um monte de coisa para poder me acalmar. Ela falou que ela perdeu o controle totalmente. Mauro, só me permite uma pequena participação? Por favor. Mas o mais interessante disso tudo é que esses objetos geralmente aparecem para determinadas pessoas, não são todos que veem, né? Sim. Então parece que existe uma atração, uma afinidade, sim, um interesse, né? Ou uma afinidade, ou até, o Celso, como eu já tive a oportunidade de pesquisar, contar uma importância para que aquela pessoa tenha. Uma importância, né? O doutor Mauro está falando da importância. Da importância. Isso sim, pode acontecer também, isso até em outras vidas, e depois há uma continuidade nessa aqui. Já houve relatos de pessoas que fizeram regressão, né, de que, segundo, né, não posso afirmar 100% isso, mas de que em outras vidas elas tiveram contatos com esses seres, né, e outras que começaram a ter contato desde crianças, né? Elas visualizavam os seres, conversavam, tá entendendo? Então, desde crianças elas estavam preparadas. Tem um filme que eu acho espetacular, do Steven Spielberg, que é o Contatos Imediatos, terceiro grau, né? Tem mais de década que foi lançado e anos 70, né? o filme é atualíssimo. Tem um outro documentário, um filme também do Steven Spielberg, acho que é Ticken,
o nome até é complicado, eu não me lembro o que significa, é de uma criança também que começa a ter contato com esses seres, né? E no decorrer do filme é interessantíssimo. Se vocês puderem depois procurar esse filme do Steven Spielberg, ver a relação dos filmes, chama Chicken. É um contato de uma criança, ela é preparada, né? E o desenrolar do filme é esplêndido, magnífico, muito lindo o filme, né? Só para dar uma continuidade aqui do que vocês disseram para ele, né, que sabiam que ele acreditava neles, né? Mas com a sua aproximação, abriu-se uma portinhola no aparelho e apareceram 2 tripulantes de estatura próxima da dele, 1,65 m, né? Eles acenaram amistosamente, como convidando ele a entrar na nave, né? Usava uma espécie de saiote, tipo romano. Eu até me lembrei de uma mensagem que eu li de uma contactada, né, de uma médium que recebeu mensagens, ela recebe mensagem de alguns seres, e uma das mensagens, o ser se manifestou e ele tinha uma roupagem, tipo um calçado, tipo os antigos romanos, um saiote e aquela sandália trançada, né? Bate com o que eu já vi também sobre pesquisa, né? E tinha uma cabeça assim coberta com uma espécie de gorro ou capacete, no entender dele, né? Você usava a expressão capacete, né? Ele colocou como um gorro, né? Eu achei muito interessante. A primeira pergunta que fez aos seres foi a seguinte, né? Eu fico imaginando, eu me coloquei no lugar dele, ontem à noite, até na hora que eu estava relendo o que eu anotei da pesquisa, eu tentei me colocar no lugar dele, né? Em 1949. Nossa. Sem ter informação nenhuma, Celso, hein, Marquinhos? Sem ter informação nenhuma desses seres, não lembro se diz alguma coisa da religião dele, que tipo de religião, né? Se ele fosse cardíaco, com certeza tinha infartado na hora, né? Ou então, se ele tivesse algum distúrbio mental, ele tinha perna para que te quero, né? Então a primeira pergunta que ele fez aos seres foi a seguinte: vocês acreditam na existência de um Deus? Fantástico, né? E eles responderam imediatamente: sim, pois Deus é um só. Então aquilo fez com que ele ficasse mais relaxado, ele ficou mais à vontade. Porque imagina o cara, naquela época, uma nave, vê uma nave descendo e fala: o que é isso? E já está com a consciência que não eram seres da Terra, fora da Terra. Óbvio. Exatamente. Mas essa pergunta, uma pergunta que esse pessoal não é daqui, né? Um momento difícil. Nossa. Imagina, um momento difícil, gente. Primeira coisa que veio nele, com certeza ele era um cara Qual pergunta religioso. inteligente para esse momento? Né? Vocês acreditam em Deus? Né? Se não acreditam, eu acho que ele ia capinar numa velocidade danada dessa aí, né, batido, né? Então, o que acontece? Pois bem, foi então que percebeu que era dia 14, né? Ele depois foi deixado, né, no mesmo local, e ele percebeu que era dia 14 de abril de 1950. Haviam se passado 4 meses. O Mário, ele lembrava de algo em torno de 6 horas de sua experiência. Ele falou: deve ter passado. Perguntaram a ele: quanto tempo você acha que você está desaparecido? Está todo mundo preocupado. Tiveram que acionar a polícia na época, foram à delegacia. Foi um auê tremendo esse acontecimento na época, aqui na cidade aqui perto de Volta Redonda, né? Barra Mansa, né? Então vocês imaginam, praticamente 4 meses de sua vida estavam em branco, né? Ele foi abduzido, é um termo que a gente usa, né, para esses contatos. Ele foi praticamente abduzido, claro que ele calmamente, né, foi convidado e tudo, e ele aceitou também, não houve reação, mas não deixou de ter sido abduzido, né? Só para a gente esclarecer para os nossos amigos ouvintes, estudantes se sintonizarem nessa sala de aula que eu estou estudando, explicar o que é abdução. O que eu entendo de abdução é o seguinte: foi levado,
foi levado. Mas o quê? Foi levado numa nave, ele deu uma volta, fez contatos, voltou. Então foi levado. É o sinônimo de abduzido, nada mais do que isso. Bem, Isso, como a gente falava no início, que Deus é amor e luz, isso nós, no planeta Terra, atravessamos um momento assim, de uma certa forma, complicado. E eu estive com um pastor que ele comentou que nós estávamos na época da graça. Por que, pastor, época da graça? Como assim o senhor entende? É que nós estamos numa época de transformação para o melhor. Se nós estamos na época de uma transformação para o melhor, por que que o nosso Pai, que é amor e luz, não permitiria que aquele que mais sabe viesse aqui e nos passar uma orientação? Que problema teria ele? Esse que mais sabe, ele pode morar no Rio, pode morar em São Paulo, como ele pode morar em Marte, já que há muitas moradas na casa do meu pai. Que complicação tem? Complicado sim, nós fazemos. Os fatos não. Falar de cirurgia espiritual é o médium Chico Monteiro. Rio Novo, aqui no interior de Minas Gerais, é um lugar pequenininho. E ele tem um livro chamado Eu Andei de Disco Voador. Um livro pequenininho, ele até... Eu li esse livro. Muito interessante. Ele revende o livro ali para ajudar nas obras ali, para ajudar aquele povo ali. E eu andei de disco voador e disse, inclusive quando ele faz cirurgia espiritual, porque ele foi aí justamente abduzido. Abduzido. E o que me chama a atenção... E com carro e todo. Com carro e tudo, né? Carro e tudo. E aí, o tipo de espaçonave, porque até então eu entendi que era só os discos de prato, né? Os discos voadores, chamados discos voadores. A espaçonave que ele relata no livro, eu nunca tinha ouvido falar, que é uma espécie de um charuto. Não é possível, charuto, tipo um charuto, eu nunca tinha ouvido falar. E aí, nesses avistamentos atuais, tem aparecido e já filmaram já em toda a parte, em boa parte do mundo inteiro, avistamento depois do celular, é uma câmera fotográfica, câmera de vídeo. Então, pessoas filmaram esse tipo de espaçonave, o charuto. Falei, então é verdade, que ele colocou lá. Com certeza. Foi abduzido e, inclusive, implantaram um chip no dedo dele que ajuda eles lá de lá, auxilia ele aqui nas cirurgias espirituais. Inclusive, essas cirurgias dele não só tem ele tem assim, o privilégio de ser assistido por, acho que é o Dr. Fritz, né? Que acompanha ele, como de alguns seres extraterrestres. Né? Eles levam um aparelho dentro, claro, de outra dimensão e ficam alguns metros por cima da área onde ele efetua as cirurgias. Eu já estive lá com ele também, já conversei com ele também. É muito interessante a história dele. É fantástico o livro. No relato do livro, aí vai de acordo com outros livros científicos. Sim. Dentro da área da ufologia, como do Robert Hastings, que escreveu A Terra Vigiada. Um livro de 515 páginas. Até minha mãe comprou ele, me emprestou, devolvi para ela. A sua mãe gosta também? Gosta também. Que bacana. Podíamos ter convidado ela para poder... Eu gosto do assunto, leu o livro A Terra Vigiada, do Robert Hastings, que é um norte-americano, que relata que nos anos 45, após a conclusão da Segunda Grande Guerra Mundial, os avistamentos aumentaram porque eles começaram a controlar os arsenal atômicos. Eles não vão usar isso em massa, não. Começou a controlar os arsenal atômicos, até poderiam desligar todo o arsenal nuclear e aparecer em massa. Você está falando isso aí, você viu a reviravolta que deu com aquele presidente, né, da Coreia do Norte, agora esses dias? Ele solicitou uma reunião com o presidente da Coreia do Sul, inclusive pedindo que gostaria de participar das Olimpíadas. Bacana. Em parceria. Bacana. Assim, eu acho assim, há um tempo atrás eu achava improvável que esse cara, o Kim Jong-un, né, fizesse esse tipo de pronunciamento ao mundo. Né? Por quê? Ele fazendo testes nucleares à torta e à direita, né? Lançando mísseis por cima do Japão, passando por cima desses países, né? Infringindo, né, o espaço aéreo, né, inclusive. Né? E de repente, do nada, esse cara sai com um comportamento desse. Aí a gente, claro que faz estudo da ufologia,
fala, opa, peraí, pode ter a mão dos extraterrestres, né? Porque eles já deixaram claro, a gente vai começar a interferir. Por quê? Se houver uma guerra nuclear hoje, só para vocês terem uma ideia, cerca de 10 a 15 anos atrás, o arsenal atômico daria para destruir o planeta Terra, pulverizar o planeta, tá? Você ia virar bloquinho de pedra, né? 50 vezes em média. Não chegou a 80? 84 vezes. 84 vezes. Hoje estão em então, já, dados... Vem diminuindo, dados mais recentes, né? Exatos, né? Mas na época, era 10, 15 anos atrás, daria para destruir a Terra mais de 50 vezes. Você imagina, né? Então, eu acredito que houve, quero acreditar, claro, né? Que houve interferência sim. Uns acham, foi pressão do Donald Trump, dos Estados Unidos. Não sei, pode até ter sido um pouco, né? Mas eu acho que a guinada que ele deu foi bem radical, né, Marquinhos? Né? De 180 graus, mais ou menos. O norte-americano, a gente fala que o norte-americano é bonzinho, ele está reduzindo o número, pedindo, né, controlando o arsenal atômico, reduzindo o arsenal atômico dos outros. Ele também reduziu dele, né? Em 84, boa parte era dele. Sim. Será que ele é bonzinho até o ponto de querer reduzir o arsenal atômico e pedindo para os outros não constroem arma atômica? Então tem aí a ajuda, e no livro está bem claro lá, eles entravam nos depósitos nucleares, não com a espaçonave, o rapaz pegou relatos de diversos oficiais militares, seja da Marinha, da Aeronáutica, né, do Exército, da Força Aérea Americana, da Força Aérea Francesa, tá, da Força Aérea Britânica. Inclusive, na época, os russos, quando da Rússia também, os russos acreditavam que eram os americanos que estavam com essas espaçonaves. Né? Na Segunda Guerra. Acreditavam, nossa, eles estão com essa espaçonave que não dá nem para perseguir. A tecnologia deles está avançada. Né? Então, aí ficou essa questão da guerra, chamada Guerra Fria. Guerra Fria. E vice-versa, os americanos acreditavam que era o quê? Que eram os russos que estavam aparecendo e estavam intimidando eles. Então, quer dizer, não são os russos, e para também, então, quer dizer, acabou ficando com o dedo do outro. E aí sim foi descobrir que não, eram seres. Eu, estrategicamente, na época, se eu sou o presidente de um país desse, falei, não, sou eu sim que desenvolvi aqui com o meu grupo de pesquisadores, vocês tomam um jeito aí, se comportem, porque senão a cobra vai fumar, né? Então você vê a interferência mesmo, o livro chama Terra Vigiada, e adentrava, igual nós temos hoje o drone. Sim. E ele falou, e alguns oficiais da Força Aérea Americana falaram que entravam uma espécie como se fosse uma bola, sondas. Uma sonda, pequenas, não, entrava dentro do depósito, como se estivesse filmando tudo, andava todo o depósito para ver o que tinha talvez de arsenal atômico, e de repente sumia, eles tentavam pegar e não conseguia, cara. Entendeu? E quando a espaçonave... Não sabia desse relato, não. O avião saía, decolava para perseguir esses aparelhos, esses OVNIs, não conseguiam, brincavam. Às vezes a espaçonave ficava, o avião ficava atrás, até ponto de abater, de repente a espaçonave invertia, passava para trás da e numa rapidez, né? Numa rapidez. Tem esses relatos lá, gente. Tem esses relatos fantásticos. Mas agora eu queria Tem um relato que saiu algumas semanas atrás aí, fazendo um voo aqui no Brasil, e a torre falando, né? O piloto relatando a torre, que estava um OVNI, um objeto não identificado, e ele falou assim, não, aqui no radar não aparece nada, né? E aí ele, não, mas eu estou vendo um aparelho que está não identificado, está acompanhando, está a uma certa distância. Ele falou, mas aqui não aparece nada no radar. Mas você não é o primeiro a relatar isso hoje. Isso foi há 3 semanas atrás, né? Interessante. Isso passou na televisão, isso estava... passou. Passou no jornal, mas não foi assim muito divulgado, né? Mas acho que estava até na internet o vídeo. O piloto falando com a torre, e a torre falou, não, aqui não aparece nada, mas você não é o primeiro a relatar isso hoje.
Depois eu vou procurar até na internet se eu acho de novo, tá? Pra gente poder comentar. Marquinhos, você conhece a Uninter? Uninter. Mandar um abraço muito pro interessante. Hugo da Uninter, o único que faz a Uninter aqui em Três Rios, né? Então, a Uninter, Galera Saminassi. o dono da Uninter Dono da Uninter, é é um interessante. grande grupo paranaense de educação superior. Que tem o polo aqui pelo Então, Hugo. são mais de 180 mil alunos no Brasil. Fala de sua crença extraterrestre, do impacto que eles têm em sua vida. Wilson Pickley, que é o dono da Uninter. Uhum. Os ETs são superiores. Sabe onde está essa reportagem de capa? Wilson Pickley. Os ETs são superiores, essa reportagem está na revista Veja desta semana Você agora. passou isso hoje, né? Essa Ontem à semana. noite. Espetacular isso. Aqui cara. na internet, aqui, ó, você Muito vai comprar legal. hoje a Veja, vai poder ler aqui, ó, a entrevista, Marquinhos, do Wilson Pickley, e ele diz, ele enfatiza, os ETs são superiores, né? Uma das questões aqui, ó, ele fala assim, ó, aqui, ó, o pessoal lá, veja, desde quando o senhor acredita em ETs? E ele diz, eu era muito jovem quando fui para uma fazenda com meu grupo de meditação, às 4 da manhã me chamaram, olha ali, no meio da mata, no alto de uma araucária, que é uma planta muito natural no estado do Paraná, que é uma árvore, né, muito linda, surgiu uma luz branca forte que parecia um sol. Foi o primeiro contato em 33 anos de estudos ufológicos. Colecionei avistamentos inusitados, principalmente em Curitiba. Aliás, Curitiba só destaca no número de ocorrências de OVNIs, sabia? Ainda faz essa indagação para o repórter da Veja, está na revista Veja dessa semana, corroborando com tudo que nós estamos estudando nessa manhã de domingo aqui. E Muito agora, bom. O tempo está, eu falei contigo... Você viu isso ontem, né? Ontem à noite você viu isso. A chamada pela linha do tempo, né, da revista Veja, como é agora da revista Veja, dessa semana, saiu. Só para a gente poder adentrar, é a questão dos avistamentos. Hoje, contra fatos, não existem argumentos. Você vai Com no seu certeza. celular, hoje, esse cara, naquela época, foi a da Kombi, né? Pois é, ninguém tinha uma máquina fotográfica Ninguém dentro. tinha. Ninguém tinha. O pessoal, Infelizmente. se comentasse, serviria de chacota, de Com mentiroso, né? Ninguém acreditaria. Eu acho que até a TV Globo veio a Três Rios na época, tentou conversar, mas aí não houve permissão de dar entrevista. Eu fui um dos primeiros a chegar, né? Claro. Mas aí a TV Globo também acho que esteve aqui e ficou impossibilitada de conversar com o pessoal, né? E hoje, com o celular, né, todo mundo grava, todo mundo filma. E o legal que acontece, você gravou, Hoje está filmou, difícil de desmentir. se eu coloco na internet, não tem Sim, como tirar. não tem. O cara vai no YouTube. Vai no YouTube agora, gente. Coloca lá. Nós vimos, né, semana passada. Você com o Mauro. Me Você com o mostrou. Mauro. É milhares. 2017, mais de 10 mil avistamentos. Milhares de avistamentos. Filmado e fotografado, tá? E filmar e falar que pessoa, Isso. você vê às vezes que o cara não sabe nem cravar direito, porque não existe, quando a gente tem a câmera, eu não sou um especialista em gravação. De repente você está aqui, aparece uma espaçonave, você vai Até você focar. até focar, demora um pouquinho. Aí você vê que são amadores, são pessoas que não é comum, são pessoas comuns. Está gravando, está vendo. Então não tem como chegar e falar, eu vi, e contar para alguém, e a pessoa diz, está aqui, cara, está aqui. E aí você vê, não tem como fazer aquela questão da montagem em si, de fazer uma montagem, que são milhares e milhares. E hoje até... Eu fiquei pasmo, aquele dia que você me mostrou, eu tomei um susto, porque eu falei, caramba, a gente que acompanha, que lê sempre, está sempre pesquisando, de repente se depara com um montante de avistamentos, né, e com filmagem, com fotografia, né? Fascinante. No mundo, e detalhe, no mundo inteiro. No mundo inteiro, praticamente em todos os países. Né? Nós vimos aqui do Canadá, na neve. Nossa, na neve, fantástico aqui, né? Agora, Filmagem. recente, foi agora, em 2018. Foi, 2018. Já tem os avistamentos de 2018. Já Eles tem. lá, as pessoas já avistaram OVNIs, que conseguiram, né? Tá com o privilégio de estar com o Teve um que celular foi na numa mão praia. e gravar, o doutor Luiz. Teve um que foi numa praia, né, do Isso é Brasil legal. também, né? Agora, Teve um lá que foi numa praia do Desculpe Brasil. mais uma vez a intervenção. Não, Agora, não, o, por que favor. o que existe muito é mistério por detrás disso tudo, né? Mesmo com as fotos, com as filmagens, existem aqueles que não acreditam. Ah, sim. Né? E aí? Fica aquele mistério, é verdade ou não é verdade, né? Como desvendar essa coisa? Você falou isso aí. O Luiz está falando em contra fatos, o Celso, não há argumentos. Não tem como. Tem ainda quantos minutinhos? Só para. O Celso falou isso aí, eu lembrei de um fato que aconteceu Então, comigo. nós temos mais uns 5 minutos. 5 minutinhos. Então é rapidinho. Um fato que aconteceu, Celso, aqui no SESC. Eu fui assistir uma palestra de um astrônomo amador, Eduardo Baldatti, hoje morando
né, nos Estados Unidos, né? Não sei se ele de vez em quando acompanha a rádio aqui, se ele já viu, eu tenho contato com ele de vez em quando, e ele me convidou para assistir uma palestra dele. No final da palestra, faltavam 15 minutos, ele resolveu abrir um parênteses assim e falou assim: gente, por acaso aqui tem alguém que acredita em disco voador? E deu uma gargalhada, deu uma risada, né? A metade, ou mais da metade da plateia levantou o braço, né? Que acreditava e que tinha parente. E para minha surpresa, depois desse tempo eu não encontrei muitas vezes. Tinha um pastor de uma igreja, não me lembro o nome e nem qual a igreja. Ele falou: gente, eu sou pastor, né? E já tive uma experiência, já vi um objeto não identificado. Aí o Eduardo ficou, né, chateado, ele falou: não é possível, né? E o que aconteceu? Os 15 minutos se transformaram em quase 1 hora. Foi preciso o pessoal lá do SESC até pedir que a gente se retirasse, porque deixasse para outro dia, porque tinha que fechar, né? Encerrar o expediente lá. E foi uma coisa assim fantástica, porque várias pessoas começaram a fazer pergunta, porque na família de cada um ali, ou alguns que estavam presentes, haviam tido experiências visuais com luzes estranhas que não eram um avião, que não eram efeitos atmosféricos, né? E eram coisas assim diferentes, né? Isso deve ter mais de uns 15 anos isso, cara, com certeza. Márcio, você sabe que quando eu era moleque, né, eu já contei isso uma vez, apareceu à noite uma luz no céu. A gente morava no mesmo lugar lá, no Isabel, só que a rua ainda era de estrada de chão ainda, né, não era tão povoado assim. A luz era mais, a noite era mais, o céu era mais estrelado, né? Assim, você enxergava melhor as estrelas, porque agora é muita luz. Mas apareceu essa luz e ela andava em altas velocidades. Não era avião, porque o avião não para. Não era helicóptero, porque era uma luz brilhante, constante. O helicóptero faz um barulho. Exatamente, e estava muito no alto, né? E aquilo, ele vinha, como se aproximasse, depois ele subia de novo e andava na lateral, tanto para frente como para trás. Era uma coisa que ficou, foi eu e todos os amigos da rua, ficou todo mundo olhando. E aí começou a sair os adultos também, saiu meu pai, saiu minha mãe, saiu a vizinha, saiu o fulano, saiu o ciclano. A gente ficou olhando aquilo no céu, que era uma coisa muito estranha. Quer dizer, não era eu vendo, era a rua inteira vendo, né? Muita gente, a gente era moleque. Fantástico, hein? E foi uma coisa assim, impressionante, né? A velocidade com que ele ia, parecia que ele vinha em direção à Terra, e aí ele crescia, né? Ele vinha aquela velocidade, de repente ele parava e voltava de novo. E a coisa mais estranha, que não foram muitas e muitas pessoas que avistaram aquele Três Rios na época, só não foi mais divulgado sem nada, porque não existia WhatsApp, na época não existia nada. Se tivesse... Muito mal o telefone, a gente, para ter um telefone fixo era um sacrifício. Era um telefone na rua que tinha, né? Na rua inteira. Mas a gente em contato telefônico, né, que ligava às vezes, de vez em quando, 3 vezes no mês, lá para os parentes lá em Santos. A minha tia ligou lá de Santos, ela hoje mora em Três Rios, ela ligou, relatando também que estava vendo aquilo em Santos mesmo. 40 minutos depois ela estava vendo aquilo em Santos. Então o que era aquilo, a gente não sabe o que era aquilo. Se era um fenômeno da natureza. Se você falar com um astrônomo, ele vai falar que é um fenômeno natural. Então a gente não sabe o que foi. Mas que foi uma coisa atípica e não natural do que a gente costuma ver naturalmente à noite aí, foi muito. E isso aconteceu durante 2 dias. 2 vezes. Né? E uma vez, uma dessas vezes, a minha tia também estava vendo lá em Santos e ficou lá olhando várias pessoas fazendo o mesmo movimento. Saiu daqui e depois foi avistado lá. Em questão de minutos, né? Questão de minutos. Fantástico. E a gente sabia a distância de como daqui a Santos era muito grande. Com certeza. E interessante que ontem, 20 de janeiro... E temos mais 1 minuto só. Temos só 1 minuto. Mais 1 minuto.
Porque assim, não vai dar, eu lembro que te falei, a gente não conseguiu abordar uma questão só do livro dos Espíritos, não conseguimos abordar na segunda, que Kardec formula sobre as diferentes constituições físicas, se é igual às outras paredes. Não vai dar para abordar hoje, mas eu quero deixar um relato aqui, histórico, né? Ontem, 20 de janeiro de 2018, é o aniversário de 22 anos do caso Varginha, que também a gente ia comentar. Conhecido no mundo inteiro, no Brasil. Você mandou para mim aqui, eu recebi. Caso Varginha, 22 anos. Eu ia fazer um comentário. 22 anos passou. É rápido, né? Até porque, né, aquilo não foi realmente um ET. O pessoal chama de ET de Varginha, mas ele era parecido assim com, vamos dizer assim, similar ao nosso macaco, né? Então, o pessoal, era ET de Varginha. Não, não era ET. Ele era um animal que não era terrestre, tá? Inclusive, um soldado do Corpo de Bombeiro faleceu ao ter contato. Ele adquiriu uma bactéria, saiu até no programa do Ratinho, fiquei surpreso na época, o Ratinho divulgou sobre isso, e o caixão dele foi lacrado, segundo relatos da família. Foi duas semanas depois ele desencarnou. Sim. Uma bactéria fatal. E você se destacar, Mauro, que nós fazemos experimentos com animais, né? Sim. Tanto na área da medicina, né? Isso, com certeza, da ciência. E até de mandar, acho que foi o primeiro. Qual foi a Rússia? Um cão. Um macaco, um cão, acho que foi um cachorro. Imagina se esse cachorro chega para ele. É verdade. Não chegou, mas. Então, a gente sabe, outra coisa que a gente pode abordar mais na frente, em mundos evoluídos, os espíritos já passaram para a gente, inclusive está na Revista Espírita de 1858, se eu não me engano, que os animais domésticos fazem até os serviços domésticos, porque são muito evoluídos. Então pode realmente até entrar uma espaçonave com experiência e vir para visitar outros orbes, né? Atravessar portais, né? E por aí viajar o universo. Bom, o assunto é bom demais, mas temos que terminar o programa. Já esgotou, tinha mais coisas. Tem muita pergunta aqui. A gente vai marcar uma segunda. Vai ser um prazer. Do Luiz aqui, do Mauro Rodrigues aqui nessa sala de aula. Inclusive, você quer saber mais? A Rede Boa Nova de rádio, ela tem um programa chamado Espiritismo e Ufologia. Você pode sintonizá-lo, é uma vez por semana também. Né? E quem sabe futuramente a gente está aí, né, transmitindo aí também uma vez por semana o Espiritismo e Ufologia, que é muito interessante também. Mauro, suas considerações finais, obrigado mais uma vez por sua participação aqui nessa sala de aula, estudar juntos aí com a gente nessa manhã. Eu que agradeço, Márcio, Celso, Marquinho, a oportunidade, o Paulinho também, que é o dono da rádio, né? Essa oportunidade da gente poder trazer um pouquinho de esclarecimento sobre esses fenômenos, né? Que há muitos anos atrás eram tão discriminados, né? Por algumas religiões e até por alguns tipos de pessoas também, né? Eu agradeço, fico mesmo lisonjeado, é um prazer toda vez que me convida, eu aceito com certeza. Para mim é importante ajudar nessa divulgação, assim, no esclarecimento, né? Porque não adianta você ter a informação se não tiver o esclarecimento. E depois, o pessoal também, se quiser, pode mandar algumas perguntas para cá que vocês encaminham para mim, para a gente dar um jeito de responder. Eu queria fazer só uma colocação fascinante aqui, que eu ouvi de um médico há muitos anos. Eu não me lembro se foi num seminário ou numa entrevista, que enquanto os astrônomos olham o céu pelo buraco de uma fechadura, nós, pequeninos ufólogos, né, gostamos de apreciar o céu através da porta aberta. Então, é a diferença da visão deles, né, vamos dizer assim, para o céu, claro que é uma alusão, né, para a nossa. E nós abrimos a porta para olhar o todo, né, enquanto os astrônomos ficam olhando o céu através do buraco de uma fechadura. Né? Com um prazer imenso, muito obrigado, que as energias cósmicas, né, nos acompanhem e iluminem todos. Muito obrigado. Agradecemos. E agradecer aqui a participação do Dr. Luiz, que esteve com a gente nessa manhã domingo, acompanhando o programa aqui, né, Dr. Luiz? Pode falar igual os pedidos aí pra gente, né? O pessoal do Espírito Mensageiro está te acompanhando aqui, ó. Bom dia a todos. Muito obrigado. E paz e luz a todos. Lembre-se, há muitas moradas na casa do nosso amor, do nosso Pai Celestial. Então, são irmãos nossos, nada mais que isso. Muito bem colocado. Nós vamos voltar nesse assunto, até porque recordar, nosso Senhor Jesus falou, há muitas moradas na casa do Pai, e a gente distorceu isso aí.